Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui novamente, canal EBD, convidando você para mais esta aula. Fique hoje até o final desse vídeo, certo que vai ser bênção para a sua vida. Não se esqueça de deixar o seu comentário, o seu like e de compartilhar. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que mais vidas sejam alcançadas pelo poder da Palavra de Deus. E queremos agradecer a todos os nossos inscritos, aqueles que têm curtido, compartilhado e comentado. Queremos agradecer a todos de todo o nosso coração, que Deus possa abençoá-los. E nessa feita também queremos agradecer a todos os nossos patrocinadores, entre eles Chiquinho Sorvetes, que fica aqui no Complexo do 8, na Cidade Nova 8. Se você está com calor, então passe no Chiquinho Sorvetes, porque lá há um dos melhores sorvetes que há em nossa região. E também Pinheiros Tecnologia, todos os produtos de informática você encontra na Pinheiros Tecnologia, que fica localizado na Cidade Nova 7, WE80, número 741. Não deixe de passar por lá e ser também abençoado. Queremos também deixar nossos agradecimentos a Lírio de Recepções, que também se encontra aí na Cidade Nova 7, WE80, número 741. Onde você desfruta de um bom ambiente para você fazer a sua recepção, a sua festa, o seu coquetel. Passe na Lírio de Recepções para que você seja abençoado. Agradecendo também a Climed Saúde, que está conosco também nesse projeto. A Climed tem duas unidades que se encontram na Cidade Nova 4, WE41, número 182. Também tem uma unidade que fica no Grupo Pará, Avenida Rio Negro, quadra 94, número 9. Lá você pode fazer o seu exame. Se você for pelo canal, você ganha 5% de desconto. Passe na Climed Saúde também e seja abençoado. Então, roda a vinheta. Lição de número 5, com o tema Os discípulos são livres da prisão. Texto do dia: mais de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Atos capítulo de número 5, versículo 19 e versículo de número 20. Assim Deus diz: por anunciarem o nome de Jesus, os apóstolos foram presos, mas o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e os libertou. O nosso texto bíblico se encontra em Atos capítulo de número 5, do versículo 17 até ao versículo de número 24. Como uma introdução para essa lição, nós temos que ter a ideia desde já no seguinte, que na lição de número 1 nós falávamos sobre a respeito da promessa da descida do Espírito Santo. Na lição de número 2 nós falamos justamente sobre o cumprimento desta promessa. Na lição de número 3 nós falamos sobre a cura do coxo e seus efeitos em Atos capítulo de número 3. Em Atos capítulo 3 pulamos para o Atos capítulo de número 5, em que nós falamos daquele casal que foi um casal que deixou-nos um exemplo muito ruim, que foi Ananias e Safira. E ainda permanecendo em Atos capítulo de número 5, nós agora vamos estar falando sobre a prisão dos discípulos que foram presos justamente por estarem fazendo a obra do Senhor, por estarem obedecendo ao Senhor, eles foram presos. E é justamente por este episódio, e é justamente este fato que nós estaremos dando uma análise aqui nesta aula. Então continue conosco, porque será bênção para as nossas vidas. Tópico número 1 com o tema A oposição à obra de Deus. Atos capítulo número 5, versículo 17 diz o seguinte: E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Versículo 18: E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Aqui no nosso primeiro subtópico está tratando justamente sobre a oposição de quem? A oposição dos religiosos. E quem são estes? São os saduceus. E quem eram os saduceus? Eles eram justamente os religiosos, o partido dos sacerdotes que estavam preocupados com o templo, com o serviço dentro do templo. Então são justamente essas pessoas que se levantam contra a obra do Senhor. E é importante nós falarmos justamente que contexto histórico nós estamos falando. Este fato histórico se passa logo após o acontecimento da morte de Ananias e Safira, em que o texto bíblico vai dizer que a partir do versículo de número 12 até o versículo de número 16, a Bíblia Sagrada vai dizer que muitos milagres eram feitos pela mão dos apóstolos. E é nessa seção bíblica que diz que até a sombra de Pedro tinha poder
para curar, haja vista que ele era muito usado pelo Senhor e tinha grandes poderes da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E justamente por esses muitos milagres que estavam acontecendo, levanta-se o sumo sacerdote junto com eles, os saduceus. Declara a Bíblia Sagrada que eles se moveram de o quê? Se moveram de inveja. E é interessante, meus amados irmãos, que Tiago, capítulo de número 3, versículo 16, diz que porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Em Provérbios, capítulo de número 14, versículo de número 30, diz que a inveja é a podridão dos ossos. Então aqui nós temos uma clara advertência da Bíblia Sagrada dizendo sobre o quão é errado, quão é que todos os cristãos ou não, quanto que é muito prejudicial para o ser humano a questão da inveja. E foi justamente pela inveja que eles se moveram para prender os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Agora note o seguinte, que quem foi que se levantou contra os discípulos? Foi justamente os líderes religiosos. E vejam o seguinte, que eram eles que deveriam apoiar os discípulos, eram eles que deveriam apoiar a obra do Senhor. Então veja, olha que contradição, aqueles que deveriam apoiar eram justamente aqueles que estavam se levantando em oposição. E isso é muito comum até hoje. Quantas vezes nós vemos cristãos sinceros que servem ao Senhor, têm oposição das pessoas que elas menos esperam, até mesmo da família. Olha que interessante, a Bíblia Sagrada sempre nos recomendando coisas maravilhosas. E no terceiro subtópico fala sobre a injustiça dos homens, aqueles homens invejosos. Não se limitaram ao seu sentimento abominável, ou seja, a inveja diante da obra do Senhor, mas lançaram os apóstolos na prisão. Eles não tão somente tinham inveja, mas eles agiram com injustiça, colocando os discípulos na prisão. Mas como diz o nosso comentarista, mesmo vivendo em um mundo caído, que é marcado também pelas injustiças, que é o nosso mundo atualmente, podemos e devemos viver como santos, pois fomos alcançados pela graça de Deus e mediante a fé cremos na justiça do Senhor revelada no Evangelho, como diz Romanos capítulo de número 1, versículo de número 17. E como os discípulos de Jesus temos a certeza de que um dia Deus trará toda e plena justiça a este mundo. Em breve o Senhor estará trazendo a verdadeira justiça, a justiça plena, a justiça integral para este mundo. Mas enquanto ainda estivermos aqui, nós sim estaremos sujeitos a muitas injustiças. Assim como esses discípulos foram presos de maneira injusta, também nós podemos estar sendo presos de alguma forma, ou que é de alguma forma psicológica, sentimental, emocional, não importa. Mas talvez nós estejamos passando por algum tipo de prisão. Mas é claro que toda sorte de justiça e a obra do Senhor acontece quando então o Senhor Jesus estiver na frente. Tópico de número 2, a libertação da prisão. O subtópico 2 vai dividido em 3 subtópicos. O subtópico 1 diz: o anjo do Senhor liberta os apóstolos. O subtópico 2 diz: a perplexibilidade dos incrédulos. O subtópico 3 diz: da prisão ao templo. Iniciando o subtópico 2, ele fala exatamente sobre o momento que eles foram presos injustamente. O anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirou os apóstolos para fora. Estamos falando do versículo de número 19, que é o momento em que diz: mas de noite o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirando-os para fora disso. Nós falamos aqui a respeito do anjo do Senhor que foi enviado para que tirassem aqueles homens da prisão. E bem, mencionamos a respeito de Hebreus capítulo número 1, versículo 14, que fala que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Assim como o Salmo de número 91 fala a respeito de que o Senhor daria ordem aos seus anjos ao seu respeito para te guardar. Bom, não queremos aqui dar ênfase àquilo que a gente chama de angelolatria, que são pessoas que fazem culto a anjos, pedindo auxílio a anjos. Não, nós não fazemos culto nem pedimos auxílio a anjos, nós adoramos ao Senhor e Ele, por seu cuidado por nós, envia anjos para nos guardar. Mas bem assim cremos, não que isso seja uma regra, mas enfim,
E por que os anjos foram enviados? Para que a obra do Senhor continuasse a avançar. Fique tranquilo, meu irmão e meu amigo que assiste esse vídeo. Deus não vai permitir que nada pare a sua obra. Se Deus te colocou na obra, você está passando por perseguição, prisão, Deus vai livrar a você, porque foi Ele mesmo quem garantiu que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Está registrado em Mateus capítulo 16, versículo número 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então fique tranquilo, nós passamos por um momento difícil, mas cremos que o que vem depois é a nossa vitória, porque Ele é conosco. Isso prova o alcance do Evangelho, que ninguém nunca vai parar o Evangelho. O Evangelho já alcançou vidas, cidades, governadores, já destruiu oposições. Por quê? Porque é Deus quem comanda a sua igreja e nada as pode parar. O subtópico 2 fala a respeito da perplexibilidade dos incrédulos, no versículo 24, que diz: então o capitão do templo e os principais sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. Bom, a perplexibilidade destas pessoas não foi o bastante para que eles crescessem. Eles continuaram se endurecidos à obra do Senhor. Existem algumas pessoas que não vão crer, tá? E há um caso muito sério quando nos recusamos a crer no trabalhar de Deus, porque aqui nós podemos ver um tom que eles cheguem talvez num tom de juízo para si próprio, mas não é isso em que nós queremos chegar agora. Os líderes religiosos estavam diante de mais um milagre e mesmo assim ficaram somente na perplexibilidade, não creram na interferência divina. O comentarista bíblico Matthew Henry diz: infelizes são aqueles que se sentem angustiados pelo êxito do Evangelho. Existem algumas pessoas que, quando o Evangelho avança, elas se sentem ruins, elas se sentem mais, mas eles estão atraindo o juízo para si. Quanto a nós, ficamos felizes pelo avançar do Evangelho cada vez mais. Não podemos deixar de ver que a palavra e o poder do Senhor estão contra eles e tremendo pelas consequências, mesmo assim seguem adiante. O subtópico 3 fala da prisão ao templo, mostra esta transição de quando eles aparecem, ainda no capítulo 5, a partir dos versículos em que nós mencionamos, eles iniciam na prisão, eles iniciam presos, mas o que acontece é que eles são libertos, e o texto ressalta que depois disso eles foram para o templo. O versículo 21 está lá, dizendo que eles foram para o templo e ensinavam. Então, esta é a vida de quem segue ao Senhor. Ora está preso, ora está livre, mas Deus sempre vai encontrar uma oportunidade de colocarmos para fazermos a sua obra novamente. Então, esta questão de liberdade e de ação, Deus sempre vai fazer isso conosco. E sempre que nós estivermos livres, Deus vai nos colocar para fazermos a sua obra. Nós registramos Isaías capítulo 6, versículo 8, que depois que Isaías foi liberto do seu pecado, Deus diz: a quem enviarei? Ele diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Então Deus nos liberta para nós sejamos enviados e fazermos as suas obras. No tocante a isso, Deus nos guarda, mesmo que sejamos nas piores prisões possíveis, Deus nos guarda. Em Salmo 27, versículo 5, registra isso, em que Deus nos esconde. Tá? Então fique tranquilo, porque Deus está nos guardando, seja nas piores consequências possíveis, Deus está nos guardando, amém? Tópico de número 3: o que mais importa é obedecer a Deus. O subtópico 1 fala: a lei de Deus está acima das leis humanas. Nós precisamos entender isso. Eu lembro que há algum tempo foi levantada essa questão em uma classe de escola dominical, não lembro se de jovens ou de juvenis, enfim, e a respeito da obediência às leis e às autoridades. E houve apenas uma inferência a respeito da rebeldia. É quando esta autoridade, esta lei, nos impor desobediência à palavra do Senhor. Aqui nós temos um limite para desobedecer. Entenda isso, eu não estou pregando desordem, anarquia. Estou falando que quando obedecer às autoridades resultar em desobedecer ao Senhor, nós temos uma exceção para a desobediência, que é a questão em que os discípulos questionam a respeito com as autoridades que os interrogavam. Que está aqui no capítulo 5, versículo 29, que eles dizem que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles foram impelidos a pararem de pregar o evangelho. Eles disseram que não iriam parar, porque o que importava para eles era obedecer a Deus e não aos homens. Então nós precisamos entender isso. Você que é jovem, você que nos ouve, que às vezes nós estamos em contexto de universidade, de etc., e somos colocados em situação de desobediência, nós não podemos desobedecer a Deus, que sejamos desobedientes às leis humanas que nos fazem desobedecer a Deus, mas permaneça
fiel. Agora note o seguinte, que em nenhum momento Pedro estava desobedecendo a lei, como diz o nosso comentarista. Mas o que na verdade Pedro estava disposto é que ele não, em hipótese alguma, ele iria abrir mão da verdade. Em hipótese alguma, o apóstolo Pedro abriria a mão do evangelho para obedecer aos homens. É por isso que então ele declara em Atos capítulo número 5, versículo 19, por mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. O subtópico 2 fala a respeito do conselho prudente com o julgamento equivocado. O que acontece depois é que um homem chamado Gamaliel, um homem sábio, um homem instruído, líder de uma escola e etc., alguém com uma opinião muito forte, ele aparece para comentar. E o nosso comentarista Gamaliel se levantou e deu um sábio conselho a todos. Gamaliel era um reformado fariseu, mestre de Paulo, representante da escola de El, que favorecia uma interpretação mais liberal, etc. Depois de fazer uma interpretação de movimentos que cresceram, mas que falharam, ele concluiu afirmando a respeito dos apóstolos, dizendo no versículo 39, mas se é de Deus, não poderei destruí-lo, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus, e concordaram com ele. Diante do conselho de Gamaliel de não os impedir, eles foram obrigados a concordar com ele, porque Gamaliel sabia. Ele sabia que se fosse de Deus, eles não poderiam lutar contra Deus. Tem gente que está querendo lutar contra Deus, e aqueles que estão tentando para a igreja do Senhor lutando contra Deus, a mão de Deus há de pesar. Nosso terceiro subtópico diz sobre perseguidos mais triunfantes. Aqui quero fazer menção do versículo de número 41 de Atos capítulo de número 5, que diz o seguinte: e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Note aqui nesse texto bíblico que nós fizemos a leitura que os discípulos se regozijavam, se alegravam justamente por terem sido considerados dignos de sofrer por esse nome. As autoridades chamaram os apóstolos, os açoitaram, mandaram que não falassem mais em nome de Jesus e os deixaram ir. E é a partir daí, justamente, que os discípulos então se alegram. É por isso que o terceiro subtópico diz: perseguidos, mas triunfantes. Perseguidos, mas alegres. Perseguidos, mas sempre regozijando-se na presença do Senhor, porque eles entendem que a alegria que este mundo não entende é a alegria justamente por sofrer no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Bom, o que nós temos que entender dessa lição? No primeiro subtópico nós falamos justamente sobre a oposição da obra de Deus. Então nós citamos a respeito dos saduceus, juntamente com os sacerdotes em si. E falamos que eles estavam dominados pelo espírito, pelo sentimento faccioso, que é justamente a questão da inveja. E que eles agiram com uma grande injustiça, porque eles prenderam os discípulos com injustiça, porque eles não mereciam ser presos, haja visto que estavam tão somente pregando o Evangelho do Senhor. No subtópico 2, nós falamos a respeito do agir de Deus na libertação dos discípulos da prisão. E nós falamos a respeito dos anjos, do anjo do Senhor que foi enviado, e a respeito dos anjos que existe ao nosso favor, e falamos a respeito da dureza daquelas pessoas e a respeito dos discípulos saírem da prisão e irem ao templo. E no terceiro subtópico nós falamos sobre o que mais importa. O que mais importa é obedecer a Deus. Então nós falamos em Atos capítulo número 5, versículo 29. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E por fim também falamos a respeito da alegria que o mundo não entende. E que alegria é essa? É a alegria de ser considerado digno de sofrer pelo amor de Jesus na nossa vida. Então, entendido esses 3 pontos, estamos aptos então para viver de acordo com a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo com essa lição. Bom pessoal, essa foi a nossa lição de hoje. Muito obrigado a você que ficou até o final desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like. Perder núcleo, priorizando a palavra.